Let's go. I wake up to it. Agora eu quero te pedir uma pequena ajuda, Fabi. Eu sempre falo que sou um pouquinho mais de 300 episódios aqui ao vivo, e quando eu comecei, eu realmente o objetivo é todo dia aprender, sabe? Ter a chance de aprender com a sua experiência, o que eu poderia ter feito de melhor na minha carreira. Mas eu penso sempre, como eu teria ter tido esse conhecimento aos 18 anos, começando minha carreira, mas tudo bem, é daqui para frente, a gente aprende. Mas ainda assim eu queria deixar um recado aqui para a Fabi ou para o Renato, de 18 anos, que estiver acompanhando a nossa conversa agora e estiver pensando assim no autoconhecimento, sabe? Essa besteira, esse clichê, essa balela que todo mundo fala. Qual a importância do autoconhecimento para a carreira, sabe? E até qual a importância, o que é autoconhecimento? Porque eu acho que também as pessoas pouco sabem o que é isso. Ótima provocação. E eu falo a mesma coisa. Se eu tivesse tido uma pessoa que falasse para mim o que hoje eu falo para as outras lá atrás, eu teria encurtado aí alguns caminhos e diminuído, talvez, algumas dores, né? Mas o que eu poderia dizer aqui? O que é autoconhecimento é um processo. E é um processo sem fim. E é um processo, muitas vezes, doloroso. Eu gosto de comparar com cortar a cebola, né? Porque eu sou aquela que corta a cebola que começa a chorar horrores e que o olho fica vermelho. E que eu tento fazer no microprocessador, mas dá no mesmo. Quando eu abro, parece que o cheiro da cebola vem. Mas o autoconhecimento, ele se parece. Muitas pessoas vão falar, é como se fosse o descascar ou cortar da cebola. Porque muitas vezes você vai chorar, você vai se deparar com as suas dores, então é um processo que vai envolver conhecer o que te machuca, conhecer o que te alegra, investigar. Eu acho que ele é muito auto-investigativo. O que eu faço bem, o que eu não faço tão bem, o que eu preciso cuidar. E se for para falar também para os Renatos e as Fabis de 18 anos que estão nos ouvindo, e os mais velhos também, que ainda não perceberam essa dinâmica, o autoconhecimento, Renato, ele é um ponto de partida para transformações significativas. Porque grandes decisões, elas vão ser necessárias ao longo da nossa jornada. Decidir casar, decidir namorar, fulano, cicrano, decidir pelo emprego A ou B, decidir pedir o desligamento, decidir mudar de cidade. São tantas decisões realmente significativas, mudar de casa, comprar um carro, enfim, a decisão significativa para você que pode ser outra para mim. Quanto mais você tiver autoconhecimento, melhor você vai tomar essa decisão. Que você vai ter um embasamento, você vai ter mais segurança. Eu gosto de uma analogia que é assim, que a gente não conhece, a gente não dirige, a gente não lidera. Eu trabalhei em empresa de carro, né? Então, eu adoro isso, assim, porque cada carro que eu entrava, eu dirigia vários carros. Às vezes, pega o carro de fulano, vai ali, aquele tem um carro ali. Então, assim, você precisa conhecer que carro que é aquele que eu tô entrando. Que um carro manual funciona diferente com um carro automático, por exemplo. Então, como que eu vou liderar? Como que eu vou dirigir? Então, para mim é isso o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para me dirigir, para me guiar. Então, se eu não me conheço, eu não sei se eu funciono mais no automático do que no manual, se eu funciono melhor de manhã do que de tarde, se eu funciono melhor em grupo do que sozinha. Se eu não me conhecer, eu não consigo me dirigir, não consigo me liderar, me conduzir. Curioso você trazer o ponto assim como escolhas, né? Porque parece que a gente está num momento desafiador. Não sei, assim, eu posso falar pela nossa época, né? Em que a gente tem tantas opções e que o grande desafio é escolher, né? Assim, porque parece que a gente quer tudo e o desafio é saber o que a gente deveria deixar para trás, né? Pelo menos eu me incluo nisso. É o meu grande desafio, o que deixar para trás. Acho que todo mundo deve estar passando exatamente por isso nesse momento na carreira, né? Porque tem tanta opção hoje, a gente olha para tanta coisa, mas a falta de autoconhecimento nos leva a não saber deixar para trás alguma coisa na vida. Sim. Muito isso. Desculpa, te cortei, Fabi. Perdão. Não, imagina, é muito isso mesmo, né? A falta de se conhecer te deixa em dúvida sobre escolhas. O que eu deixo para trás ou não?
E quando você sabe o que é importante para você, quando você se investigou, sabe onde você funciona bem, o que funciona melhor para você, isso não é que vai ficar fácil. Fácil não vai ficar, Renato. Mas você tem mais elementos para te apoiar numa tomada de decisão mais embasada. Então, eu vou deixar para trás determinado relacionamento. Eu vou deixar para trás determinado emprego. Por quê? Né? Porque ele não está me ajudando a me aproximar do meu objetivo. Mas eu preciso saber qual que é o meu objetivo. Porque ele não está me ajudando a ser eu mesma. Mas eu preciso saber quem eu sou. Então, por isso que o autoconhecimento ele vai te ajudar também nessa tomada de decisão do que eu deixo e do que eu levo. Let's go. I wake up to a